Bom dia a todos os presentes. Audiência pública quadrimestral do período do segundo semestre de quadrimestre de 2021. Gestão Sérgio Fausti, vice Odeir Pes. Serão realizadas dos meses fevereiro, maio e setembro. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do Executivo Municipal relativo ao segundo quadrimestre de 2021, audiência pública da saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, apresentação e divulgação da LO, Lei Orgânica, Lei do Orçamentário Anual. Em função da pandemia do novo coronavírus, da Covid-19, esse evento está sendo realizado com transmissão ao vivo pela página da Câmara Municipal de Vereadores, no endereço câmara.npi.br, para possibilitar assim o acompanhamento pelo maior número de munícipes, evitando também a aglomeração de pessoas aqui presente. Queremos agradecer às autoridades, secretários, vereadores também presentes nessa audiência pública. Convidamos nesse momento o presidente da Comissão Permanente das Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Vereadores, senhor vereador Sérgio Vitali, para fazer a abertura oficial da audiência pública. Bom dia a todos, agradeço a presença de cada um de vocês, senhor prefeito, autoridades, vereadores, servidores públicos, e declaro aberto a audiência pública referente ao segundo quadrimestre. Obrigado, presidente da Comissão Permanente, vereador Sérgio Vitali. E convidamos nesse momento para fazer a apresentação dos dados contábeis relativo ao período de janeiro a agosto de 2021, pelo responsável do Departamento de Contabilidade, Delmir Antônio Rossi. Bom dia a todas e a todos também, né? Mais um, a gente costuma falar, mais uma troca de playback entre nós aqui, referente, claro, aos dados do município. Sobre a movimentação financeira, sobre a movimentação patrimonial e orçamentária do município de Nova Prata do Iguaçu, referente aos 8 primeiros meses da nova gestão Sérgio Fausto e Pes, né? Lembrando bem que, como foi falado anteriormente, o qual o Edson apresentou, que as audiências públicas serão sempre realizadas no mês de fevereiro, mês de maio e mês de setembro. Obrigatoriamente, a Lei da Responsabilidade Fiscal exige que todos os municípios, além, vejam bem, de todas as transparências que o município, por exemplo, de Nova Prata do Iguaçu está usando, que são as publicações em todos os meios, tanto escrito quanto falado, dos dados da administração. Além disso, está publicado também na página do próprio município todos os dados referentes à administração municipal. Além disso, também está publicado, que isso é obrigatoriamente repassado ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, quase que em tempo real, para que os senhores tenham uma pequena ideia. No fechamento do mês de agosto, no dia 20, salvo engano, 24, 25 de setembro, já estavam todos os dados do município relativos a esses 8 meses na página do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Bem na página, mas já o Tribunal de Contas já tem captado todos os dados para fazer a análise fiscal do município de Nova Prata do Iguaçu exatamente nesse dia. Então, seria mais ou menos em tempo real. Não tem por que o município, na gestão, de repente, ser diferente do que a realidade, do que a transparência exige dentro da administração. Veja bem, os senhores, que a transparência é total. Não existe movimentação financeira
patrimonial ou orçamentária dentro da administração que não seja publicado e dado à vista da população. Isso é muito importante. Se alguém acompanha as publicações do município, vão perceber o que a gente vai colocar aqui para os senhores vai estar todo lá, ou já está todo lá publicado. Certo? Então, iniciamos nós pela arrecadação do município de Nova Prata do Iguaçu relativa aos 8 primeiros meses da nova gestão, que é a Serginho em peso. Nós tivemos um orçamento, eu quero lembrar bem, que foi falado, está tramitando na Câmara, está tramitando na Câmara Municipal, nesse período, o PPA. Foi elaborado na questão atual, encaminhado para a Câmara, para que a Câmara analise e aprova. Esse PPA, ele serve para o início de 2022 a 2025. Significa dizer que a administração sergipana, nesses últimos 3 anos, tem que seguir a ordem do plano plurianual, quanto da elaboração da lei de diretriz orçamentária e a própria LOA, que é o orçamento anual do município. Tem que seguir. Deve estar, já está pronto, já está na fase de 95%, 98%. Aí, por nós da equipe de contabilidade, a elaboração do orçamento, que no início desta semana, mais tardar até o final da semana que vem, deve ser encaminhado pelo prefeito municipal, à Câmara Municipal, o orçamento para o exercício de 2022. E nós temos nesse orçamento, só para adiantar um pouquinho aos senhores, para 2022, nós temos um orçamento de 50.538.000 reais. Falando arredondado. Desses 50 milhões, tem 2.080.000 reais que são orçamentos dirigidos à Câmara Municipal, sobrando então ali para o município gerir em 2022 em torno de 48 milhões de reais. O nosso orçamento 2021 que nós estamos trabalhando é de 47 milhões, vejam lá, nessa primeira coluna, 47.157.009 reais. Desses 47 milhões, aí subtrai-se, esse aqui está na receita, subtrai-se o orçamento da Câmara, que não está constando aqui, que é no valor de 1.980.000 reais, sobrando então para o município em torno de 45.177.000 reais para ser gerido nos 12 meses no decorrer de 2021. Porém, a arrecadação, ela gira, quanto dos laudos da parte técnica, em 47.157.000, vejam os senhores ali, o município arrecadou, até 31 de 8 de 2021, um montante de 34.116.000 reais. Isso tem uma arrecadação até importante, embora que nesse período de arrecadação, esse período de julho, agosto, setembro, os municípios não são Nova Prata, estão sofrendo uma queda brusca na arrecadação em relação ao FPM. Não contando os municípios como Nova Prata do Iguaçu, que tem os royalties, que é uma terceira arrecadação, que também comporta, se for fazer a falta dessa arrecadação, o município pane, é os royalties. E teve uma queda brusca, mais brusca nos royalties, nesses últimos 3 meses desse exercício. Porém, tivemos essa arrecadação de 44 milhões. O município trabalha com as receitas correntes. Por que eu sempre digo isso? Porque as receitas de capital, elas são recursos já direcionados. Quando o município vai em busca de recursos para fazer uma obra ou execução, aliás, ou aquisição de um equipamento que é bem patrimonial para o município, esse recurso já vem carimbado, com exceção que algumas obras têm a contrapartida dentro para ser aportada pelo próprio município, né? Então nós trabalhamos com as receitas correntes. E as receitas correntes até agosto, vejam lá, são de 30.083.000 reais. Esse o município trabalhou com esta receita em 8 meses. Claro que dentro dessa receita, o município repassou para o Poder Legislativo também a cota pertencente a eles, já que eles têm um orçamento
que R$1.980.000, né? As receitas de capital, veja bem, quando nós elaboramos o orçamento, nós não aportamos no orçamento as receitas de capital. Tendo em vista, eu sempre digo que na realidade, obrigatoriamente teria, e para ser bem mais legal, que o cumprimento da Lei 4.320/64, então nós teríamos que prever também as receitas de capital. Mas como os municípios, não Nova Prata, mas a maioria dos municípios do estado do Paraná, são de pequenos porte. Então, pequenos porte, exato. Então não consegue o município ter um setor somente ou exclusivamente para planejamento. Por que eu digo isso? Porque hoje os técnicos são caríssimos, então poucos municípios do estado do Paraná têm esse departamento, que são os municípios maiores, né? E daí carece também de um trabalho muito maior. Se tivéssemos um departamento de planejamento, estaria também previsto as leis as receitas de capital. E daí teria que prever todas as aquisições, todas as obras que o município iria executar no futuro, enquanto geria aquele orçamento. Entendido? Então, por isso também o próprio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, enfim, todos os maiores que estão fiscalizando os municípios, também entendem dessa forma que os municípios pequenos não suportam ter um quadro de pessoal desse nível. Até porque o trabalho é pequeno também nos municípios, quando são pequenos. Estão ouvindo? Como é que está a situação aqui? Não, está beleza? Então as receitas são essas. Conseguiram mensurar mais ou menos? Aqui esse quadro foi para nós colocamos aqui, porque na audiência anterior houve indagações com relação às receitas correntes líquidas. Essas receitas correntes líquidas, a base de cálculo dessas receitas serve para que o município faça o cálculo das despesas com o pessoal. Então, houve uma indagação, teve dúvidas sobre isso, então nós colocamos isso para demonstrar aonde sai, quais são as receitas que entram na receita corrente líquida. E, em resumo, eu diria o seguinte, que são o total das receitas do município, deduzido as receitas de capital e deduzidos também as receitas patrimonial. Quais são essas receitas patrimoniais? São aquelas que os recursos que sobram são investidos em instituições financeiras e tem rendimento. Esses rendimentos são receitas patrimoniais do município. Então, são deduzidas da receita corrente líquida. Conseguiram entender, mais ou menos? Obrigado, desculpa. Vamos para as despesas. As despesas do município, então, vejam bem, eu inicio sempre com o orçamento, porque sem nós termos uma base do orçamento, nós não conseguiríamos entender o equilíbrio, tanto na receita quanto na despesa. Vejam bem, nós temos aí, a dotação inicial, lá na primeira coluna, de R$ 45.177.900. Esse é o orçamento previsto total do município de Nova Prata do Iguaçu para o exercício atual. Veja que eu falei lá anteriormente, quando das receitas, de R$ 47.157.09. Aqui já está deduzido o orçamento da Câmara Municipal, que é R$ 1.980.000, que é gerido pela própria Câmara Municipal. A própria Câmara Municipal que administra esses R$ 1.980.000 aqui, essa Casa de Lei. Deduzindo esse valor da Câmara, do Poder Legislativo, vejam lá, senhor, sobra R$ 45.177.000 para que o Executivo Municipal, durante o período dos 12 meses, consiga trabalhar na administração municipal. Temos ali na terceira coluna as despesas realizadas nos 8 meses, sendo janeiro a agosto de 2021, um total de R$ 30.239.939. Aí alguém já se pergunta, olha, se eu tenho um orçamento de 45 milhões, já arrecadamos em 2 quadrimestres 30,
possivelmente nós vamos ultrapassar talvez o orçamento. Não. Por quê? Porque aqui tem uma técnicazinha aqui dentro. Veja bem, senhor. Naquela primeira coluna, que quando eu falei das receitas correntes, as despesas também é da mesma forma. Nós trabalhamos com as despesas correntes do município. Tivemos uma previsão de 40 milhões, vejam lá. A despesa de 23 milhões. De 23 milhões. Significa dizer que o gasto está razoável bem. Eu não gosto de louvar ninguém, de parabenizar e coisa assim. Cara, começa a, de repente, pensar diferente, vamos gastar. A administração pública, nesses 8 meses, realmente está bem equilibrada com relação às despesas. Veja que está gastando ali praticamente 50% só do orçamento, passa 51%, 52% do orçamento. Muito bem administrado com relação a isso. E daí o total que soma mais, que acresce realmente ali, são as despesas de capital. Veja bem que nós tínhamos a previsão de receita de 120, como eu falei antes. Tivemos uma receita lá de 4, 5 milhões lá atrás. Tivemos uma despesa de capital prevista de 3 milhões e 100. Veja bem, nós tivemos uma despesa ali de 690. Isso significa dizer que as despesas de capital se alteram conforme a execução das obras. Que são recursos carimbados, já está esse recurso no poder público, no caixa do poder público, e só serão liberados quando executados as obras ou entregue o equipamento, o material adquirido pelos fornecedores. Aí sim, então soma-se naqueles 6 milhões 690, por isso altera também as despesas na sua totalidade ali em 30 milhões de reais. E lá na dívida aí para frente, eu vou explicar melhor para os senhores essas despesas de capital quando nós vamos chegar no quadro da dívida fundada. Temos aqui as metas fiscais, aqui por setor, ou eu diria assim que nós tecnicamente falamos por função de governo. Veja bem que aqueles 30 milhões que no quadro anterior, 239, estão especificados aqui. Ó. Olha, administração, previsão de 6 milhões, gastou 3 milhões 695. Ó. Assistência social, 2 milhões previsto, gastou 1 milhão e 200. E assim por diante. A saúde, 10 milhões previsto, gastou 8,700. Verificam os senhores que estão todos por função de governo, por setores. Isso é um entendimento melhor para o público que não tem, por exemplo, assim, um acesso direto na parte técnica. Um entendimento melhor na parte técnica. Esse é um resumo bastante básico assim, dos gastos. Aí cada um pode ver os secretários, por exemplo, pode ver qual setor que deles o gasto e os previstos. Tendo setores, veja bem, sobra dotações orçamentárias, por exemplo, vou pegar a administração, uma previsão de 6 milhões e 800, está gastando 3,600, quer dizer, significa que está ali na quarta faixa de mais ou menos 50% do orçamento. Agora, se nós viermos ali na saúde, se nós viermos ali, só fazendo exemplos, se nós viermos aqui na saúde, eu tenho uma previsão de 10 milhões e 434, nós temos um gasto de 8 milhões e 700. Só para o senhor ter uma ideia. Aqui nós já temos que sentar e verificar um pouquinho a situação. Vou pegar um outro setor aqui. Por exemplo, o setor de transporte aqui embaixo. Com uma previsão de 4 milhões e 400, já gastou 4 milhões e 301. Significa dizer, não estou dizendo que vai parar de gastar, não. Não estou dizendo que a máquina terá que parar administrativamente, não. Só que sim, nós vamos ter que depender de suplementações de crédito. Ou suplementar ou especial. E talvez essas suplementações, elas venham a decorrer de uma aprovação de nós, da administração, nós, digo administração, precisar da aprovação do Poder Legislativo para conceder os créditos, aportar crédito nas dotações orçamentárias, aonde estarão em falta. Porque o orçamento, no seu geral, sobra, tem dotação orçamentária. Aí nós podemos, com a aprovação da Câmara, com a autorização do Poder Legislativo, por exemplo, tirar daqueles 6 milhões lá da administração, claro que a Câmara vai autorizar já específico.
da administração, por exemplo, 1 milhão, que há necessidade de jogar para um outro setor que está carente. Entendeu? E essa movimentação orçamentária exige autorização legislativa. Entenderam? Entenderam essa situação, mais ou menos? Então passamos já para o outro quadro. Aqui seria um resumo orçamentário e financeiro de todos esses dados que eu passei aos senhores. Vejam bem que nós tivemos uma receita total aí, como eu havia falado, de 34.116.000 reais. Tivemos uma despesa empenhada, que agora no final do quadro passei, de 30.239.000 reais. Vejam bem, as despesas executadas dos 8 meses, de 26.322.000 reais. As despesas orçamentárias pagas no exercício nos 8 meses, de 26.057. Significa dizer que ali, ó, diferença de 26.322 para 26.757, são as despesas pagas originadas dentro desse exercício financeiro de 2021. E temos em restos a pagar de 2.907.000, considerando a totalidade das receitas quanto às despesas executadas. Nós tivemos aqui até então, em 8 meses, um superávit orçamentário e financeiro de 7.700.000 reais, provavelmente. Bem, isso significa dizer que o equilíbrio administrativo está demonstrado praticamente só nesse quadro, não havendo necessidade de caracterizá-los eles individualmente. Vamos lá? Aqui, um quadro também bastante chamativo, que todo mundo gosta de saber, é quanto o município arrecadar já foi, despesa já foi, quanto o município está devendo até então, nos 8 meses. Vejam os senhores lá. A dívida total, em 31/8/2021, das dívidas consolidadas a longo prazo. Essas dívidas consolidadas a longo prazo significa dizer que são aquelas operações de crédito que o executivo vai buscar no Estado, na União, para execução de obras ou aquisição de equipamentos ou bens patrimoniais. Né? Que nessa dívida só tem investimentos, é só investimento. Não pode ser feito com despesas correntes, que seria a movimentação da máquina administrativa. Temos lá então a dívida contratual da operação de crédito, até então, de 10.058.000 reais. Veja lá, senhor. De contribuições sociais. Essas contribuições sociais são os parcelamentos do PASEP e parcelamento da Previdência Social. Isso já feito em gestões anteriores a esta, que neste ano não houve essa situação até então. De 442.000 reais, totalizando então a total da dívida a longo prazo aí de 10.500.000. Quero frisar também que essa dívida assim é decorrente dos contratos que são feitos de 8 a 10 anos. Essa dívida tem saldos ainda de gestões anteriores, não só da última gestão, de gestões anteriores, né? 10 milhões. E que vão diluindo no decorrer do contrato nesse período. Os restos a pagar de exercícios anteriores, vejam bem aqui, senhor, processados, 364.000 reais. Esses 364.000 reais são despesas, aquelas despesas que eu digo rotativa da máquina administrativa, que é o dia a dia, que ficou de gestões anteriores. Embora que aqui nesse valor até agosto de 2021 já foram pagos multas, né? Que é pagamento de fornecedores que trabalham no dia a dia na administração pública. E os não processados, de 3.075.000 reais, vejam bem ali, senhor, são aquelas dívidas dos contratos, que já de operações de crédito, um convênio feito com os entes da federação, tanto o Estado quanto a União, que estão em execução essas obras ainda, de 2020 para trás. Estão em execução e são diluídas desse valor conforme a execução. E as fiscalizações vêm fazendo as medições, são encaminhados os documentos para a contabilidade e a contabilidade vai liquidando.
conforme a execução de cada obra. Então são recursos que nós chamamos de recursos carimbados, que a administração não interfere nisso aí, quando não executado as obras. Esse recurso fica aplicado e, enquanto for executado, vai diminuindo os pagamentos dos fornecedores e vai diminuindo esse valor também. Na coluna última abaixo, vejam bem, essa sim já é da administração, são dos 8 meses, o movimento dos 8 meses da gestão. As contas a pagar do exercício de 2021. Processado, que é o dia a dia, que nem eu falei, posto, mecânica, esse monte de coisa, luz, água e tal, toda a despesa que roda a máquina administrativa, nos 2 quadrimestres, fechou em R$ 261.600, vejam bem. Essa é a dívida real do dia a dia da máquina administrativa. Logo abaixo tem uma dívida de R$ 3.921.000. É aquilo que eu coloquei para os senhores, ó, da coluna, penúltima coluna ali, que são recursos que eu digo carimbados, que também são de execução de obras, que estão em execução, aliás, as obras que estão em execução, ou aquisição de alguma mercadoria que não foi entregue ainda, foi empenhado no procedimento licitatório, talvez, né? Não me ateve a isso, foi empenhado, está ali, mas que a mercadoria não for entregue e não foi paga. A partir do momento que for entregue, por exemplo, a mercadoria ou o serviço, e o município pagar, será liquidado na contabilidade e sai daqueles 3.921, entenderam? São recursos carimbados que vêm de outros entes da federação. Claro, sempre digo, tem obras ali, tem aquisições, que tem a contrapartida do município também. Beleza? Entendido esse quadro, pessoal? Passamos então para as despesas do pessoal. Veja bem as despesas do pessoal. Esse quadro aqui, antes eu havia falado que nós tínhamos encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná e que o Tribunal de Contas também já tinha recebido. Veja se vocês conseguem ver a data bem embaixo, assim, já trouxe isso. Bem embaixo. Essa data da prestação de conta para o Tribunal de Contas foi em 24 de nove de 2021. Ó. Quando o tribunal recebeu lá, 24 de nove de 2021, às 22 horas e 18 minutos. Esse relatório foi emitido pela contabilidade em 28 de nove, viu? Veja bem aí, ó, menos de 4 dias praticamente, para ver como é em tempo real a situação dos encaminhamentos. Menos de 3, 4 dias, nós podemos já visualizar aqui, todos os senhores poderão visualizar através da página do Tribunal de Contas esses números que estão aqui. Nós tivemos, veja lá em cima, as despesas correntes líquidas, como no início eu já falei para os senhores que seria a base de cálculo para cálculo das despesas de pessoal. Temos lá em cima a receita corrente líquida de R$ 44.996.000. Deduzido R$ 600.000 ali, que foi uma emenda parlamentar. R$ 600.000 que não inclui, esses R$ 600.000 não consegue pagar folha de pagamento, são só para despesas outras, né? Então é deduzido da receita corrente líquida. O município, ele tem obrigatoriamente, aliás, não poderá, ou poderá gastar em despesas com o pessoal, melhor dizendo, no máximo 54% da receita corrente líquida. A Câmara Municipal, 6%, fechando 60% exigido pela nossa Constituição Federal. E dos 54%, eu vou começar de baixo para cima, se o senhor consegue visualizar, essa página eu tirei justamente para mostrar, porque eu tirei direto do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Nós temos embaixo aqui, quando entra no índice aqui de 48,6, eu vou falar do senhor, a última linha embaixo, 48,6, o município, o Tribunal de Contas já dispara alerta para o município, tentando acordar o município, diz, ô município tal, você está atingindo a Constituição Federal lá, o artigo lá que você não pode passar do limite dos 48,6%. Aí vem alerta, para quê? Para que o Executivo ou o Legislativo tome os seus cuidados ali de manter o equilíbrio na folha de pagamento. Na segunda coluna de baixo para cima,
a exigência de 51,3. Esse aqui é um cálculo feito em 95% do máximo, que é os 54%, que a Constituição Federal fala. Quando o Executivo ou o Legislativo atingirem esse 51,3%, o Tribunal de Contas já emite, aliás, não o Tribunal de Contas, porque isso já vem constitucional, o órgão fiscalizador já emite avisando que o município está no índice prudencial. A partir desses 51,3%, o Executivo terá que tomar medidas para contenção de despesas com o pessoal, ou demonstrar para os órgãos fiscalizadores o cumprimento da lei, da Constituição, que houve um aumento na arrecadação. Isso aí, quando acontece depois, dificilmente, até porque o Executivo, quando você vai majorar algum alíquota, alguma coisa que para arrecadar mais, ele tem que fazer de um ano para outro. Porque tem aquele período do vacatio legis, que se chama, né, que não pode, ele dentro do próprio exercício, fazer uma majoração, por exemplo, da receita, para poder suprir ou cumprir os índices constitucionais. Ele tem que cortar despesas com o pessoal. Aí começa a tirar as horas extras, primeiro, que eu sempre digo, começa nos cortes dos acessórios do base do salário. Se eu ganho R$1.000 e ganho mais 10 horas extras, ganho mais um adicional, e ganho mais, esses adicionais terão que ser cortados 100%. Para que possa atingir esse 51,3%. E nós, o município de Nova Prata do Iguaçu, até a 31 de agosto, está no quarto, de baixo para cima, 49,69% de gasto da receita corrente líquida em folha de pagamento. O prefeito está dentro da norma, mas tem que tomar cuidado com relação a isso, porque logo já está no 51,3%. Aí dificulta, porque daí ele vai ter que cortar o Delmiro, vai ter que cortar, o salário dos funcionários, entre aspas, né? Mas essa é a verdade, essa é a Constituição. Então já tem que se precaver, tem que tomar atenção nesses índices, porque isso são índices constitucionais. Não tem justificativa plausível que derrube o erro ou o não cumprimento dessa situação de uma desaprovação de contas. Não existe isso. Por quê? Porque a lei, todo mundo tem conhecimento da lei. Quando realizado o acompanhamento assim, obviamente que quem está fazendo esse trabalho tem que saber da lei. Então, quer dizer, ele não pode alegar desconhecimento da legislação quando infringir um ato desse tipo que é constitucional. Então, zero, como é que se diz? Entendido? Vamos lá. Na educação. A educação é um outro parênteses aqui, que em função das questões sanitárias, de saúde, também houve uma queda de gastos, né? Mas isso é justificável também. Nós tivemos os impostos de transferência destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, com recursos próprios dos municípios investidos nos 4 meses de R$5.084.000. O percentual destinado, obrigatoriamente pela Constituição, o município tem que gastar no mínimo 25% em educação. Nós, o município de Nova Prata do Iguaçu, está com 21,14%. Hoje mesmo está com esse mesmo percentual, que é de 31 de agosto, nós temos em setembro, né? Não houve alteração. Estamos gastando aquém que a Constituição exige, que seria o mínimo. É claro, eu vejo aqui, está tramitando uma PEC, que já passou pelo Senado, salvo engano, e está tramitando na Câmara dos Deputados, que eles devem analisar uma situação dessa questão aqui, de repente, de uma alteração constitucional desse artigo, para que os municípios que não conseguirem atingir os 25% em razão da pandemia, né, da paralisação da educação, eles teriam que cumprir em 2022 e até 2023 o percentual não gasto nesse exercício. Mas não quero afirmar aqui porque também está em tramitação lá e não sei se vai atingir a nós também.
Nós vamos esperar que seja aprovado essa PEC para ver se vai atingir os municípios, tipo o município nosso. Mas, por enquanto, nós temos que se precaver de atingir no mínimo 25%, até que nós não tenhamos uma legislação já publicada e que diga para o município, não, você vai recuperar, se não atingir os 25%, vai recuperar nos 2 anos seguintes, os 25%. Beleza? Então, aí aqui está uma dúvida. E o Fundeb, através da lei, dessa nova lei de 2020, a 413, os senhores lembram que na última audiência já foi aplicado que Fundeb de 60% e 40%. E teria que gastar no mínimo 60% em professores em sala de aula, né? Que é a folha de pagamento. E 40% daí em todo o contexto da educação poderia gastar. Essa nova lei trouxe um aumento. Tirou 10% dos 40% e jogou para os 60%. Obrigatoriamente no Fundeb, a partir de agora 2021, o município terá que gastar no mínimo 70% do Fundeb, porque a arrecada do Fundeb tem folha de pagamento com professores em sala de aula. E 30% daí sim para todas as demais despesas concernentes ao setor educacional. O município está com 70,44% de gasto no Fundeb. Aí diz, por que o município atingiu isso? Porque a folha de pagamento, embora esteja parado as atividades escolares, a folha de pagamento seguiu. O município teve que pagar, manter os professores, né? Então, o gasto normal. E nos 30%, o município gastou 8,05%. Então, quer dizer, também a quem? Por quê? Porque as atividades estavam paradas. E agora vai se deslanchar, então os gastos vão se dobrar praticamente, né? Então, na educação. E o total do geral da educação, gasto até nos 2 quadrimestres, R$ 5.576.000. Veja que há uma diferença entre o total e os recursos próprios do município. Essa diferença é oriundo de outros entes da federação que passaram para o município para ser gasto na educação. Vamos lá. Saúde, então. Para o cálculo, nós chegamos no cálculo de saúde. Esse também é um relatório emitido da página do Tribunal de Contas, né? Fizemos questão de trazer aqui para mostrar para os senhores as datas que foram recebidas pelo Tribunal de Contas e as datas que nós emitimos no relatório na página do Tribunal de Contas para saber. Tivemos um total gasto de despesas com o pessoal de R$ 5.796.000 na saúde. Não, pessoal, gasto total na saúde. E atinge o índice, hein? Depois eu vou explicar melhor para o senhor. Desses 5.796.000, assim, deveria, pelo orçamento arrecadado, gastar na saúde só 3.515.000 para cumprir o índice constitucional, que é 15% das receitas. O município terá que investir na saúde. Porém, o município investiu 5.796.000, um total superior de R$ 2.280.000 alocado na saúde, além do exigido constitucionalmente. Aí vem a pergunta, se os senhores observarem lá atrás, quando as despesas por funções, que eu chamei a atenção, desculpa, Wanda, não chama atenção, que eu falei da saúde, né, que tinha um orçamento de 10 milhões e foi gasto 8. Volta lá, Clone, para mim, fazendo um favor, só para nós relembrar um itzinho. Ali, ó. Por que agora eu estou falando em 5.700.000? Veja que há né? Porque aqui dentro desses 8 milhões tem os recursos vindo de outros entes da federação, que vem do Estado ou da União, né? Então, aqui. Lá nos 5 milhões são recursos que vai do índice, que são recursos próprios que o município investiu. Entendeu? Conseguiram mensurar as diferenças? Pode votar. Então, o município está gastando, quando obrigatoriamente era gastar no mínimo 15%, estamos gastando 24,73%, quase 10% além do índice exigido pela Constituição. Normal, beleza. Assistência social. Nós tivemos um repasse de assistência social de recursos federais, vejam ali, os senhores, de R$ 64.000.
recursos federais no primeiro quadro, transferência federal. No segundo quadro, transferência do Estado, de R$40 mil. Esses são em torno aí de 104, 105 mil reais de transferência do Estado e da União. Vamos lá aqui. O gasto total com assistência social, veja lá, R$1.152.000. Se nós recebemos do Estado e da União em torno de 104, 105 mil reais, o município gastou R$1.050.000, por, assim, mais ou menos, com recursos próprios do município na assistência social. Dividido ali, ó, as despesas por natureza, ó. Pessoal, os encargos, gastaram R$740 mil, casa lar mais 25 e assim por diante. Os gastos maiores são com pessoal e material de consumo e material de distribuição gratuita. Os demais são... Então, o total do gasto de assistência social, R$1.152.000. Aqui está as despesas por unidade na assistência social. O Fundo Municipal de Assistência Social, ele teve um gasto de R$226 mil. O Fundo Municipal do FMI, não é o FMI lá de interação, aqui é o Fundo Municipal do Idoso. Como a paralisação das obras, das atividades do idoso não seguiram nesse ano em razão da pandemia, teve um gasto zerado. O Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, também R$81 mil. E o órgão gestor da assistência social gastou R$844 mil, quase R$845 mil. A totalização desses três elementos de despesa somou R$1.152.000, que é o gasto total ali da assistência social. Temos também o Fundo de Previdência dos funcionários do município de Nova Prata do Iguaçu, que é o regime próprio de previdência, que nós chamamos de Prev Prata, né? Nós tivemos até em agosto uma contribuição dos servidores, que são aquelas deduções da folha de pagamento dos servidores, 14%, R$1.376.000. Tivemos as contribuições para os inativos de R$10 mil. Tivemos a contribuição de servidores pensionistas de R$2 mil. Rendimento de aplicações financeiras nas instituições financeiras de R$482 mil. Veja bem, daí a contribuição patronal, que é a mesma, 14% para cada um, tanto o patronal quanto as deduções dos servidores, 14%, R$1.376.000. Os aportes alocados, conforme o cálculo atuarial do RPPS, que o município aportou para o regime, de R$502 mil nos 8 meses, totalizando uma arrecadação até agosto de R$3.891.000. Esse é a receita do RPPS. Essas transferências das taxas de R$233 mil que foi feito, que é aquela movimentação o dia a dia do RPPS que é gasto, então foram repassados R$233 mil. Os benefícios de aposentadoria, os gastos aqui. Os benefícios de aposentadoria foram de R$1.340.000. As pensões, R$143 mil, totalizando aí as despesas da Previdência com inativos de pensionistas de R$1.484.000. Somando mais as despesas administrativas, mais R$114 mil. O saldo financeiro existente em 31/8/2021 no Fundo de Previdência Social, o saldo financeiro da taxa de administração, R$1.133.000. Esse saldo aqui é o saldo que está em conta, numa conta separada, para gerir o Fundo de Previdência todo, para as despesas de manutenção e o que for necessário. E os demais são aplicados em instituições financeiras. Tivemos até 31/12, de agosto, mais de R$33 milhões em aplicação financeira, recurso do fundo. Hoje estaria mais ou menos aí na casa, não posso afirmar, de 35, 36 mil milhões de reais o Fundo de Previdência tem em aplicações financeiras. Então esse é o total em 31/8/2021 do LPPS. Porém, eu não sei se me fez entender, se vocês conseguiram captar alguma coisa, né?
aí alguma dúvida com relação às nossas colocações aí, a gente está à disposição também, como também com autorização do poder do prefeito, o departamento de contabilidade, comigo, com a Cleone e com o Diego, está à disposição de todos os senhores, de todos os contribuintes, para dirimir qualquer dúvida que por relações venha ocorrendo, decorrer da administração, ou mesmo nas apresentações, nas publicações, enfim, tudo aquilo que o município coloca na transparência, eu acho que o prefeito já está aberto para que o povo realmente conheça e participe e acompanhe, né, prefeito, o que está sendo feito com o dinheiro público, né? Se tiver alguma questão que possa, alguma dúvida, eu estou à disposição. Senão, eu encerro por aqui a minha fala e, de qualquer forma, eu fico à disposição também durante todo o dia do horário de trabalho, ou fora dele também. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção e desculpa aí de algo. Obrigado, Elmir, pelas informações. E a gente convida, nesse momento, para fazer o uso da palavra e a apresentação dos trabalhos da Secretaria de Assistência Social, Maria Lebecucci. Bom dia a todos. A Secretaria de Assistência Social, eu acho que pode passar aqui. Ela é formada por vários setores, né? O CRAS, o órgão gestor. Dentro do CRAS temos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o Agência do Trabalhador, orientação do INSS, conselhos municipais que fica no órgão gestor, né? Nós temos 3, é o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, Conselho Municipal do Idoso, do Direito do Idoso, e o Conselho Municipal de Assistência Social. E o Conselho Tutelar também está dentro da Secretaria. Profissionais da Secretaria de Assistência Social. No CRAS e órgão gestor, temos uma psicóloga, que é a Diandra, 40 horas. Ela fica 20 horas no CRAS e 20 horas no órgão gestor. Uma assistente social, 40 horas semanais, que é a Maristela. Ela fica 20 horas na assistência, na proteção básica, e mais 20 horas no órgão gestor. Uma assistente social 20 horas, que é a Nikele, que fica no CRAS. Um recepcionista, um motorista, a secretária executiva, que é 40 horas, e ela está no órgão gestor. Um auxiliar de serviços gerais. Aí dentro do CRAS nós temos a questão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é o que fica lá em cima, no antigo Delmir Rossi, né, que ainda continua Delmir Rossi, né, o nome da entidade. Nós temos uma coordenadora, um auxiliar de serviços gerais, na segunda-feira nós teremos mais uma, né? Uma pedagoga e uma fisioterapeuta 16 horas. Atendimentos do CRAS, no ano de 2021. Cestas básicas mensais, aproximadamente 70 unidades. Só ressaltando que no momento de pandemia, no início do ano, nós tivemos um número elevado, então deu aproximadamente 130 a 140 cestas mensais. E agora, devido à pandemia ter baixado, a gente baixou também. Encaminhamentos de certidão de nascimento e demais documentos, segunda via, onde a gente tem, nós da assistência, a gente consegue isentar, né, a taxa de emissão da segunda via, aproximadamente 20 certidões mensais. Visitas domiciliares, assistente social, psicóloga, Bolsa Família, né, cadastro único, 150 mensais. Claro que isso em momento de pandemia. Em outros momentos, chegou a ultrapassar 300 visitas. Orientações do INSS, 102 mensal. Ocorrências do Conselho Tutelar, 14, uma média de 14 mensal. Se você analisar 14, é pouco, mas esses 14 é o que é lançado no CIPIA. Tem os outros atendimentos, que é a questão do evasão escolar, das denúncias, que nem toda denúncia vai para o CIPIA, né? Encaminhamentos para vagas de trabalho.
Então, aí tem um avanço. Encaminhamentos para vaga de trabalho, 32. Isso baseado no mês de agosto. Tivemos o seguro-desemprego, 18. Então, quer dizer que aumentou. Abrigamento de idosos. Foram 2 nesse ano. Nós temos um, mas ele se paga, né, com o salário que ele tem. Menores infratores, 15 menores em acompanhamento até o momento. Capacitação de equipe. Nós tivemos 2 capacitações, uma online e outra presencial, que até foi aqui na Câmara de Vereadores, a gente teve 5 dias, né? Com o pessoal da saúde, educação e da assistência. Reuniões dos conselhos municipais, mensal ou conforme a necessidade. Se tiver uma demanda, aí a gente convoca para uma reunião extraordinária. Conferência Municipal de Assistência Social. Então, a cada 2 anos, a gente já fez esse ano. O encontro temático dos direitos da pessoa com deficiência também foi esse ano, a gente já realizou. E eventos comemorativos, como o Dia da Mulher, a gente fez em parceria com a saúde. Dia dos Pais, Setembro Amarelo, a gente fez em parceria com a saúde e com a educação. Combate à exploração sexual, Conselho Tutelar, né, que a gente trabalhou junto, e com as escolas, enfim. É o envolvimento de todas as secretarias. Combate ao trabalho infantil, festa junina, Páscoa, enfim. A gente, praticamente todos os meses, a gente tem eventos diferentes, né? Atendimento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Na reunião do PAIF, nós tínhamos aproximadamente, antes da pandemia, 150 famílias onde a gente acompanhava mensal. Diminuiu, né? Devido à pandemia, a gente não consegue colocar todo mundo, né, lá nas reuniões, então 40 famílias mensal. Reuniões do BPC, que são 50 beneficiários, aqueles que recebem o benefício da prestação continuada, né, que é por deficiência ou idoso. As oficinas que funcionam lá em cima, o domínio falou assim lá em cima, arte circense, karatê, violão, né? E temos zumba agora. Atende aproximadamente 164 crianças e adolescentes por semana. Nós temos zumba 30 pessoas entre crianças, adolescentes e adultos. Atividades sociopedagógicas, 200 crianças que, além das oficinas, que é arte circense, karatê e violão, eles têm atividades com a Neucinda, né, que é a nossa educadora que está lá em cima, né? Além de todas as atividades, houve a reforma da cozinha do serviço de convivência, então ela está concluída, e agora a gente vai estar vendo a questão do mobiliário, para que o ano que vem, quando começar as refeições, a gente comece com ela já pronta, né? Porque no momento a gente não está fornecendo as refeições, que é o almoço. A gente só tem o lanche, né? Que é de manhã, tarde. E a pintura da secretaria que foi feita no início do ano também. Programas federais e estaduais por intermédio da Secretaria de Assistência Social. É só assim para conhecimento, para ver o quanto que gira o município de dinheiro baseado no cadastro único, enfim. Programas Bolsa Família em Nova Prata. Hoje 134 famílias ao mês, R$ 23.385. Programa Família Paranaense, são 16 famílias. Esse programa Família Paranaense é do Estado, então vem o nome lá de cima e são 16 famílias somente. R$ 719, o valor é bem menor. E o auxílio emergencial são 198 famílias, no valor de R$ 56.975. Aí esses recursos financeiros é o que o Delmir falou antes, né? Receita do governo federal 64.281,78, receita do governo estadual 40 mil e despesas total da secretaria 1.152.000, inclusive a folha de pagamento. E essas são algumas fotos das nossas atividades, lá de cima do serviço de convivência. Então, assim, estão todos convidados, né, a conhecer o nosso espaço no serviço de convivência. Estou à disposição aqui de todos, claro, de
não somente elogios, mas assim, a crítica é boa para a gente crescer. Então, qualquer coisa, venha nos procurar na secretaria. Muito obrigada. Obrigado, Maria, pelas informações. A gente deixa aberto o espaço na nossa audiência pública nesse momento para uso da palavra dos vereadores presentes ou mesmo dos participantes que queiram fazer uso da palavra. Então, nesse momento, a gente convida o nosso prefeito municipal, Sérgio Fausti, para fazer, então, uso da palavra na nossa audiência pública. Mais uma vez, meu bom dia a todos vocês que aqui estão. Quero cumprimentar nosso vereador Sérgio Vitali, presidente da Comissão de Finanças, também a todos os vereadores, né, e também ao presidente Divo, por ceder o espaço aqui para nós realizarmos essa audiência pública. Quero agradecer o setor de contábil do município de Nova Prata, da pessoa do Delmir, do Diego, da Cleone, que estão sempre empenhados para fazer toda essa parte burocrática, que muitas coisas a gente não entende, mas que eles com certeza têm o conhecimento total. Muito obrigado, está sempre atento. E vou dizer mais, todas as despesas geradas pelo município passam pelas mãos deles. Eles é que fazem todo esse trabalho. Agradecer aqui a presença dos secretários, das secretárias, diretores de departamento, né, a Câmara de Vereadores, os servidores, e a você que está nos acompanhando através da live. Muito obrigado por ter nos acompanhado. E aqui foi uma audiência importante esse momento para todos ouvir e visualizar o que está acontecendo dentro da administração pública, em todas as secretarias, os orçamentos e as despesas realizadas até 31 de agosto, nos 8 primeiros meses desse ano 2021. E nós, quando assumimos o município em janeiro deste ano, lembro muito bem que o nosso índice, que é a folha de pagamento, que não pode passar dos 51,3, mas não pode passar os 54, acima do 51,3, que é o limite prudencial, nós assumimos com 52,8, né? Quer dizer, estourado o índice com a folha de pagamento. Fizemos muitos ajustes administrativos, cortamos penduricos daqueles que, entre aspas, não mereciam pela função que exerciam, mas temos muitos servidores que merecem a gratificação e que eu defendo essa gratificação, porque desempenham um trabalho excelente e não tem horário para se dedicar ao município. E hoje, fechou 31 de outubro com 49,69. Ainda o nosso índice está alto. Estamos tomando mais medidas para que a gente possa chegar dentro de um ponto, de um índice confortável para a administração pública municipal. E vou dizer mais, nos últimos anos passados, os prefeitos sofreram muito, que o índice sempre extrapolando os limites prudenciais. E nós adotamos essa bandeira de fazer esse ajuste, de fazer as reformas administrativas, e ainda mais com aquelas questões de cobranças do Ministério Público, de denúncias de servidores, tendo que muitas vezes tirar servidores que estavam lá há muitos anos no setor, que não foi o Serginho que colocou nessa gestão, colocar para a sua área de concurso. Tendo que também ajustar a jornada de trabalho de 6 horas dias para 8 horas, para atender melhor a nossa população e cumprir a legislação vigente.
estamos passando por um período de turbulência, de muita dificuldade, principalmente administrativa. Mas na parte financeira, povo de Nova Prata, vereadores, população que está nos acompanhando, estamos com os pés no chão, fazendo o dever de casa, aplicando os recursos em todas as áreas da melhor forma possível e trazendo muita economia para o nosso município. Prova disso é que, se vocês acompanharam as nossas licitações, o orçamento inicial que se previa para uma obra, um equipamento, um produto, está em média de 35% a 40% baixando, porque estamos fazendo as licitações com seriedade. E isso está trazendo economia para os caixas públicos municipais. E queremos trabalhar e continuar trabalhando desta forma, respeitando a cada servidor e a cada cidadão pratense, em todos os sentidos. O respeito com o dinheiro público, o respeito no atendimento e em todas as situações. Vocês sabem muito bem que o nosso orçamento de 2021 foi aprovado ano passado pela Câmara de Vereadores. Quantos milhões? 57 milhões. Desculpa, 47 milhões. E vocês sabem que as coisas subiram muito este ano. Se tu pegar do ano passado para esse ano, nós tivemos que fazer ajustes de muitos contratos de produtos e serviços fornecidos ao nosso município, com a mesma receita do ano. Produtos e serviços que aumentaram 30% a 40%. Isso quer dizer que as nossas despesas aumentaram. O nosso caixa, a nossa receita, a nossa previsão é a mesma. Mas com essa capacidade administrativa, com o controle financeiro junto com a equipe da contabilidade, nós estamos conseguindo levar a administração pública no rumo certo, fazendo essas economias, mesmo pagando mais, com a previsão que se teria um custo menor, com um aumento de 15%, 20%, 30% ou até mais, em alguns produtos e serviços que a administração pública precisa. Estamos mantendo o caixa em ordem. Aqui a Maria está gastando pouco e a saúde está gastando bastante. São duas áreas distintas que se ligam, tem um trabalho conjunto, né? Mas por necessidades. E vou dizer mais. Lá no CRAS, nós equipamos, nós demos condições para as crianças que participam das oficinas, compramos roupas necessárias, que a Maria dizia, não, isso aqui é um sonho das crianças, um sonho de todos os secretários executivos, dos servidores, nós fomos comprando. E hoje estamos terminando a reforma, uma melhoria lá no setor, no centro, lá na escola Delmir Antônio Rossi Filho, tá? Para atender melhor as nossas crianças. Não é que ela está economizando, nós estamos levando e eu olhei ali a despesa de, não sei se foi de combustível, ou alimentação, valor bem pequeno. Foi? 500 reais de combustível. 500 e poucos reais gastado de combustível. É isso? É isso, né? Gastado até o mês. Estão trabalhando a todo vapor. Tá? Final do ano, eu quero apresentar à população de Nova Prata um relatório de todas as despesas por secretarias e por bens e serviços e comparar com os últimos anos, para que a Nova Prata veja como se faz a diferença na administração pública, quando se pensa bem e quer o bem da nossa população. Nós temos desafios, mas estamos preparados para administrar Nova Prata junto com o vice, o Dair, que está aqui, junto com os nossos servidores, que sem os nossos servidores, os nossos secretários, chefes de departamento, nosso município não anda. Por isso, peço a todos os servidores que nos ajudem. Vamos trabalhar em conjunto, fazer o bem e atender a nossa população, resolver os problemas em todas as áreas. Voltando lá no CRAS, temos muita novidade lá. Pois tem o Dia da Criança, está participando também, nós vamos fazer o Natal
aqui em Nova Prata, iluminado, né, a custo baixo. Não cheguei a visualizar o projeto, não pude participar da última reunião, mas estou acompanhando. Nós vamos ter muitos investimentos para fazer na parte de crianças, lazer e também de visualização aí de Natal. Vamos buscar resgatar esse espírito natalino de confiança, de amor ao próximo e chegar em dezembro, todos nós, essa família de servidores, ajudando a nossa sociedade e confraternizando o Natal. Na saúde, podemos dizer com toda certeza, compramos todos os equipamentos necessários, que muitas indicações fiz aqui na Câmara e que não foram atendidas. Hoje estamos equipados na saúde. Temos até uma UTI móvel, lá uma ambulância que foi equipada esta semana. Por que não se podia ter UTI móvel em Nova Prata do Iguaçu? Porque não tinha, sabe o que não tinha? Conhecimento, curso, preparação para os nossos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros e técnicos. Nós demos essa condição a esses profissionais e vão continuar esse melhoramento, esse aperfeiçoamento, e hoje temos uma UTI móvel para atender aqueles que precisarem. Isso é ter amor, é ter carinho pelas pessoas de Nova Prata do Iguaçu, pelos servidores e por todos nós. Vamos trabalhar juntos. Nós queremos o bem da nossa população. Nos ajude, Câmara de Vereadores, aqui está o Sérgio, onde é que está o Everaldo? O Neivo saiu? O PES, nosso vice, nosso secretariado, muito obrigado pelo que vocês têm feito. Não é para mim, é para a população de Nova Prata. E para finalizar, vou dizer a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, fizemos uma avaliação administrativa e a população aprova em 84% os trabalhos da administração pública, do Sérgio, do PES, dos vereadores, dos nossos servidores. Precisamos melhorar mais, mas a aprovação popular é muito grande. E a questão do hospital, 75% da população quer que compre o hospital. Então estamos focando esforços, medidas e pedimos aqui o apoio da Câmara para que nós concentremos esforços e possamos comprar esse hospital e dar esse atendimento à nossa população gradativamente dentro de um planejamento estratégico de parcerias junto com o Estado e com o governo federal, que aliás hoje, após essa reunião, vou para Beltrão junto com a secretária de saúde, com mais pessoas, com o vice, vamos ter uma audiência com a chefe da 8ª regional para tratar da questão do hospital. Vamos trabalhar junto. Muito obrigado. Parabéns, contabilidade, parabéns, secretários. Temos que reduzir alguns gastos, mas estamos bem. Temos que continuar assim, trabalhando e desenvolvendo Nova Prata. Muito obrigado, secretária da Educação, que não falei. Aqui na próxima, talvez ela que venha apresentar, né? Mas lá na Educação, temos também um trabalho maravilhoso. Quero parabenizar a secretária. Tem se dedicado muito, tem apresentado novidades, e é assim que nós queremos. Vamos estar em momentos oportunos apresentando também estas áreas de forma detalhada. Obrigado a todos, que Deus os abençoe. Obrigado, prefeito. Concedo nesse momento também um espaço os presentes se tiver algum questionamento a ser feito. Convidamos o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Sérgio Vitali, para fazer o encerramento da nossa audiência pública. Obrigado, Delmir. Obrigado, Maria, Cleone, prefeito, pelas colocações. Em nome da Comissão de Finanças e Orçamento, declaro encerrada essa audiência.